Boa noite, a verdade cabe em todo lugar. Seja muito bem-vindo a mais um podcast e eu já convido você aí deixando o seu like, compartilhando o link desse podcast. Não esquece de nos seguir, ativa aí o seu sininho no YouTube e também nos segue lá no Instagram, @a verdade cabe em todo lugar e @MídiaOnlineBR. É isso mesmo, mais uma quarta-feira, nós estamos aqui à mesa no nosso podcast para ter um momento de conversa, um momento de construção, edificação e trazendo para você, além de testemunhos, né, histórias que edificam, histórias que podem realmente nos marcar e também falar do amor de Deus. Então, hoje, para estar aqui à mesa, né, nós temos uma convidada especial, que é pastora em Paracuru, né? Mas, como sempre, além de ser ou pastor, ou algum título de profissão, ou seja o que for que nós chamamos aqui, nós também queremos conhecer e ouvir, né, sobre a vida dela, aquilo que ela pode compartilhar e construir e edificar a sua vida. Então, à nossa mesa, seja bem-vinda, pastora Irineia. Boa tarde a todos. Tudo bem? Quero dizer que é uma honra, né, estar aqui com vocês, participando, compartilhando um pouco da minha história de vida, né? Estamos aqui abertos a perguntas, estamos aqui abertos também a respostas, né? Que nós possamos edificar, que essa tarde seja uma tarde de edificação, porque nunca Jesus vai passar para deixar da mesma maneira. E tudo que acontece na nossa vida, toda honra, toda glória, seja dada a Ele. Amém. Amém. Então, a gente gostaria que a senhora iniciasse, né, aqui com o podcast, contando um pouco do seu testemunho, né? Do meu testemunho. Eu aceitei Jesus aos 22 anos de idade. Está com 28 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus. E tenho testificado, me maravilhado das bênçãos, das vitórias, das lutas. Tenho vivenciado milagres dia por dia, né? Aos 22 anos, a senhora se converteu. E como foi esse momento de encontro com Jesus? O que aconteceu para vir esse encontro? Esse encontro com Jesus, eu aceitei através de um convite. Através de um convite. E quero falar nessa tarde que é muito importante nós não ficarmos com o evangelho só para nós. Que nós possamos lançar essa semente através de evangelismo, de visitas. E eu aceitei Jesus através de visitas, de evangelismo e de convites. E até hoje estou com ele. E foi um grupo específico, alguém que decidiu investir na sua vida? Foi realmente alguém de uma igreja que de repente fez essa visita? Como que aconteceu essa parte? Uma equipe de evangelismo. Estava evangelizando, né? Visitando. E através disso daí me fizeram um convite para mim poder ir até uma igreja evangélica. Outra hora eu não era evangélica, nasci no catolicismo. Sim. Fui criada no catolicismo. Tudo, as normas, as práticas da Igreja Católica eu fiz. E através desse convite, eu cheguei até uma igreja evangélica. E comecei a estudar a Bíblia. Comecei a participar de estudos bíblicos, cursos de ensinamento. Comecei a participar de escolas dominicais, vendo os milagres de Jesus e fui me apaixonando por Jesus. Coisa boa. Se apaixonar por Jesus é algo que não é muito difícil, né? E como tem sido, como foi, né, chegar a esse lugar de pastoreio, né, aqui em Paracuru, a conversão. No caso, quando a senhora estava lá nos seus 22 anos, que se apaixonou por Jesus, a senhora já morava aqui em Paracuru? Como aconteceu essa trajetória? Pronto. Eu casei aqui em Paracuru com 21 anos e Deus me levou para uma cidade aqui próxima chamada Paraipaba, para esse propósito. E lá, com 22 anos, eu aceitei Jesus.
Passei 10 anos morando lá em Paraipaba. E Deus começou a usar os profetas para mim, que o meu tempo naquela cidade tinha acabado. Que eu tinha que retornar de onde eu tinha saído, porque aqui tinha um povo para me cuidar. E ele tinha um propósito a cumprir aqui através da minha vida. A senhora é de Paracuru? Sou de Paracuru. Natural de Paracuru. Aí, então, quer dizer que foi para Paraipaba. Aí, nesse tempo em Paraipaba, a senhora começou a receber palavras. Palavras que chegaria um momento que a senhora retornaria para a cidade para poder viver esse momento de pastoreio, digamos assim, né? E como estava o seu coração durante esse tempo? A senhora queria vir para cá, não queria? Já estava aceitando? Ou então, não, Deus, mais um pouquinho? É assim, como que foi? lá eu já estava com a minha vida toda estabilizada, né? Eu saí daqui com 21 anos, fui para lá. Lá eu trabalhava 3 horários pela prefeitura, concursada, formada em pedagogia. Eu estava com a vida toda feita lá. Casa própria, as amizades na igreja. Então, já eram 10 anos de vida lá. Aí eu não queria mais voltar para Paracuru, mas por obediência tive que retornar. E o Senhor está aí cumprindo o propósito, né? Amém. E aí já veio de lá para cá, já sendo pastora ou não? Isso aconteceu aqui, em Paracuru? Lá tudo aconteceu muito rápido. Deus fez tudo muito rápido. Com 22 anos, quando eu e meu ex-esposo aceitamos Jesus, os pastores presidentes, eles colocavam nós muito perto deles. Uhum. Ensinava, jogava em campo para evangelizar, para visitar, uma obra muito forte de libertação, né? Já era Deus nos preparando para poder trazer de volta para essa cidade. Ele só levou para lá para poder preparar e trazer de volta. É incrível como realmente na nossa jornada o Senhor ele é muito pontual em nos mudar geograficamente, tanto para a gente viver alguns processos, sejam eles de desconstruções, como também de construções, para que a gente realmente chegue no lugar ou viva aquilo que ele sonhou para a gente, que, aliás, é mais uma etapa do processo. Verdade. Quando a gente pensa que a gente vai viver a linha de chegada, na verdade, a gente mudou de processo. E aí foi o que aconteceu. E aí vocês mudaram de processo. Passaram um tempo lá num processo, né? Sendo construídos para isso. Depois veio esse tempo aqui em Paracuru. E aí, nesse caso, o ministério começou, era algo pequeno, já foi algo grande? Como que foi isso? Foi assim, né? A Bíblia diz que o homem ele faz muitos planos, mas a resposta ela vem da boca de Deus. Eu nunca imaginei em sair da Paraipaba, já estava com a minha vida toda feita, né? Mas lá, ministerialmente, o Senhor me levantou muito rápido. Em tudo na igreja, ele me engajava. Colocava no departamento infantil, departamento de jovens, reuniões de obreiros, me colocava na secretaria, tesouraria. Tudo eu tinha que fazer um pouco, né? E nós éramos o segundo dos pastores lá, presidente. Aí viemos para cá, continuamos no ministério. Aí Deus falou com meu ex-esposo que o nosso tempo naquele ministério tinha acabado. Que ele abrisse um ministério próprio. Só que eu passei 3 dias no jejum, só no pão e na água, para Deus falar comigo se eu tinha que vir, tinha que abrir esse ministério próprio, que é o Santuário da Libertação, a obra que trabalha especificamente na área da libertação, resgatando vidas e mudando história, né? Entrando em lugares que muitas vezes ninguém quer ir, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Precisa muito amor mesmo pelas vidas. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou sendo a pastora presidente, né? Responsável pelo ministério, por forças maiores, né? E em dizendo de coisas que aconteceram, Deus passou o cajado para mim e é melhor obedecer do que sacrificar, né? Estou tentando. E como foi o primeiro contato com essa área de libertação, né? Que é uma área realmente bem específica, né? E como foi que começou esse trabalho com libertação?
Pronto, foi lá em Paraipaba, porque essa igreja que nós aceitamos Jesus, ela trabalhava especificamente nessa área mesmo de libertação. Então já estava gerando vocês ali no Era. local, né? Específico. Para cá, né? Então, era uma obra mesmo que tinha casa que nós entrávamos e toda a família, às vezes ali acontecia uma manifestação mesmo ali com demônios. Então, Deus foi preparando a gente desde lá, né? Nos preparando para trabalhar nessa área, para ter esse discernimento do que é carnal, do que é espiritual, né? E chegamos até aqui. E qual a dica, digamos assim, que a senhora, a orientação que a senhora pode dar para como fazer como alcançar, né? Não é nem fazer, como alcançar, né? Esse discernimento, essa direção de conseguir diferenciar o que é carnal do que é espiritual. Principalmente quem está... quem é obreiro, quem é líder nos seus ministérios, quem de alguma forma está envolvido em cuidar de vidas. Assim, é uma chamada que exige muita cautela, né? Todos são sabidos que está com 7 anos que eu vim a uma separação, né? Hoje eu estou divorciada, mas continuei por obediência com a obra. E de 7 anos para cá, eu tenho visto muitas vidas restauradas, renovadas, transformações mesmo que só Deus poderia fazer. E eu olho para trás e digo, Jesus, valeu a pena, eu vou continuar. Valeu a pena e sempre vai continuar valendo a pena, né? Mas essa chamada na área da libertação requer muita vigilância, muita cautela, né? Buscar muito discernimento de espírito, jejum, oração, palavra, porque a palavra de Deus ela é que liberta, né? A palavra de Deus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só Ele é esse caminho, né? Então, o que faz eu, há 28 anos, estar com Jesus e não largar por nada? O processo não é fácil, né? Mas só vive o propósito quem passa pelo processo. Porque eu tenho entendido que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E a única voz, a gente pode ouvir muitas vozes, mas a única voz que a gente verdadeiramente tem que ficar é com a de Jesus. E a Bíblia vai dizer que o bom filho, ele escuta e obedece à voz do Pai, né? E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Sim. E no Salmo 23 vai dizer que ele é o bom pastor. Então, é uma obra que requer muita vigilância, essa obra de libertação, né? Muito jejum, muita cautela, porque é a caixa de demônios que só sai com jejum e oração, né? Então, mas vale a pena. E eu vejo hoje que não são mais todas as igrejas que estão trabalhando nessa área de libertação. Nós estamos vendo um crescimento muito grande de depressão, de opressão, de ansiedade, né? De lares destruídos, de pessoas perdendo a identidade nas drogas. Sim. Aí o que a gente tem que fazer? Uma avaliação, né? Que nem um clínico geral, para ver até onde é espiritual e até onde é carnal, para a gente poder entrar e trabalhar naquela raiz do problema, né? Sim. E nesse processo, né, de pastoreio, nesses anos, conta pra gente um dos milagres ou mudanças que a senhora acha que foi mais marcante durante o seu ministério até aqui. De tudo eu tenho vivenciado um pouco, né? Como nós acabamos de falar, pessoas que não tinham mais identidade. Nós trabalhamos com um projeto chamado Caldo da Madrugada. Nós trabalhamos fazendo evangelismo na madrugada. Tem pessoas que hoje estão internadas em casa de recuperação, né? Saindo das drogas, saindo das ruas, através desse projeto de evangelismo.
Eu tenho visto, assim, famílias, casais que não se suportavam mais. Nós tentamos trabalhar a família, porque a família ela é a base, a igreja ela começa em casa, né? Eu tenho visto famílias, casais sendo restituídos novamente, né? Filhos que não obedeciam mais pai e mãe. Eu vejo esse laço familiar hoje em dia sendo resgatado. Pessoas assim feridas, que não queriam mais saber de igreja. E a gente chega e diz, se a igreja fez alguma coisa com você, mais Jesus. Busque Jesus, né? Pessoas voltando ao primeiro amor, doenças incuráveis, Deus curando, que o médico disse que não tinha mais jeito. Eu tenho visto Deus fazendo milagre nessa caminhada, né? Pessoas mesmo possessas de demônio, que nós fechávamos a igreja e passávamos a noite guerreando com aquelas pessoas. Hoje eu vejo elas estruturadas na sociedade. Por isso que eu digo que quando eu olho para trás, eu digo, valeu a pena o cansaço, as noites mal dormidas, valeu a pena e eu faria tudo de novo. E não só isso, né? Também ao longo desse tempo, mesmo com as dores, as dificuldades e tudo que vem, né, sobre isso, uma das coisas que eu tenho aprendido, acredito que a senhora mais do que eu, inclusive, é que das prensas saem o azeite mais puro, né? Então, dos momentos de dores, das dificuldades, daqueles momentos que parecem que é o nosso limite, dali o Senhor extrai um azeite que não é só para casas, que não é só para igrejas, mas são para uma cidade, são para multidões, né? E eu até aproveito para compartilhar, né? Anos atrás, eu tenho o quê? Vou fazer 6 anos aqui na cidade, né? Vou fazer 6 anos. E logo quando eu cheguei no primeiro ano, eu ouvi falar no seu nome. Então, assim, eu não era da igreja dela, nunca tinha visto pessoalmente, mas eu ouvia falar do seu nome. Inclusive, eu tinha contato com pessoas, né, que já tinham passado por lá, que conheciam lá. E todos me falavam, né, o tamanho que é o ministério, aquilo que tinham vivido lá, os processos que tinham vivido lá e como honravam sua vida. E eu sempre ficava curiosa, né, de conhecer, de saber. Eu disse, meu Deus, é incrível. Independente das dores, a sua história, ela chega primeiro, né? E aquilo que Deus está fazendo também, não só na sua vida, mas naquele lugar, também chegou primeiro. E eu creio que assim como chegou para a minha vida, chega para outras também. Mas eu até queria aproveitar e dizer mais uma vez, né? Eu honro muito sua vida, considero muito a sua história, o seu processo. E acredito que o Senhor já está fazendo grandes coisas, mas eu também acredito que não para por aqui. O Senhor tem muito a fazer ainda, sabe? E o Senhor realmente tem procurado cada vez mais mulheres improváveis, mulheres que estão dispostas a ouvir o chamado dele, independente do que acontece ao redor, independente das dores que vêm para elas no externo, enfim, independente de qualquer coisa. Mulheres que realmente estão disponíveis e dispostas a ouvir apenas a voz de Deus, independente da voz da multidão, né? E eu creio que nesse tempo, que talvez possa até ser um tempo de pequeno esconderijo, né? Talvez Deus tenha coisas até maiores, né? Mas eu creio que o Senhor vai fazer ainda muitas coisas através da sua história, através do seu processo, que com certeza nós não estamos ainda no final do capítulo desse livro, então tem muita coisa para acontecer. E aproveito, né, para honrar a sua vida, até porque eu estou tendo a oportunidade aqui de conversar, né? Estamos tendo de conversar. E há 6 anos atrás eu já ouvia falar da sua história. Então eu sei que realmente o Senhor fez e vai continuar fazendo grandes coisas, né? Através do seu ministério, através da sua vida. E com certeza, né, tem muitas coisas que acontecem também lá. Uma vez eu fui, né, visitei lá, né, a sua igreja e vi que tem bastante espaço externo, né? Tem uma área de convivência muito agradável. O que acontece lá, digamos assim, de atividades ali dentro da igreja que fazem parte de algum projeto ou algo de vocês? Como que funciona a dinâmica lá? Que é bem convidativo, né? Ali nós trabalhamos muito. Nós somos muito família, né?
Ali nós trabalhamos... Todo culto é um retiro? Parece, né? Nós trabalhamos ali muito com o departamento de jovens, coreografias, teatro. Ali nós temos trabalhos, temos 3 cultos oficiais por semana, que é o domingo, terça e quinta. Mas nós temos trabalhos lá diariamente, o portão lá é 24 horas aberto. Na hora que chega a gente lá, a gente atende. Temos trabalho com mulheres, com jovens, crianças, departamento de homens, né? Então, nós temos todo esse trabalho interno. E é como eu estava falando, eu não queria voltar a Paracuru, mas Deus me chamou e mandou, né? Me convocou, não foi um pedido, foi um comando, né? E a ovelha, ela conhece a voz do bom pastor. E eu vim para cá para uma missão. Eu sempre digo, eu não vim apaisar, né? Eu vim para uma missão e eu não posso abortar a missão que ele me confiou. Isso é um privilégio, né? Jó 42:5 vai dizer assim, antes eu te ouvia com meus ouvidos, mas hoje eu te vejo com meus olhos, né? E toda a experiência, todo o convívio, toda aquela caminhada, a gente vai dia por dia conhecendo mais um pouquinho deste Deus, né? A gente vai amando, a gente vai tendo aquela reverência, a gente vai tendo aquele respeito. Então, a gente chega a um nível de não se vir mais ele pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é na nossa vida, pelo que ele representa, né? Aí, se a área financeira for atingida, vou continuar servindo. Se a saúde for atingida, o casamento, né? Alguma área da vida ministerial. Quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Deus, a gente serve a Ele com ou sem, né? Foi isso que aconteceu a Abraão. Ficamos impactados quando a gente ouve falar que Abraão foi o pai da fé. Mas o que Abraão não passou para ter esse nome do pai da fé, né? Sim. Quando Deus testa Abraão e diz, me dá o teu único filho, sacrifica a mim, né? Deus teve a convicção que o coração de Abraão não estava na promessa, mas sim Deus. E é isso que nós, os cristãos, precisamos acordar para esses últimos dias. O nosso coração não está na promessa, mas o nosso coração está no dono da promessa. Sim. Porque se o nosso coração estiver no dono da promessa, pode sair qualquer coisa da nossa vida, né? Nós vamos continuar firme com ele. Sim. E quem é que vai nos dar força para levantar cada dia? Para superar os traumas, superar as dificuldades, superar os vazios. Este Deus que nós servimos. Porque só ele enxuga, né, toda a lágrima dos nossos olhos. Então, é muito gostoso, é gratificante, é maravilhoso. Mas antes eu tivesse aceitado Jesus antes. Aceitei tarde. Isso. Teve um dia que, acho que foi a primeira vez que eu vi a senhora pessoalmente, foi num evento na Câmara dos Vereadores. E a senhora foi lá, fez uma oração. E foi ali muito ousada, né? E usada por Deus naquele ambiente, né? Um ambiente onde geralmente tem muitas pessoas de outras crenças ou até mesmo incrédulas, ou que não acham que ali seja um ambiente para se falar no nome de Deus, né? E a senhora, com muita sabedoria, ousadia, foi lá, orou, falou, se posicionou, e foi realmente um momento muito lindo, né? Eu fui muito impactada, né? E tive minha fé renovada, digamos assim, em ver o seu posicionamento, né? E aí, eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco sobre isso, né? Sobre ser posicionada, ser uma mulher posicionada no Senhor. Nós vemos assim na Bíblia Débora, né? A juíza Débora, esposa, né? Companheira, mãe. Mas Débora, ela se posicionou quando ela ouviu o chamado de Deus. E o que é que Deus espera de nós? Esse posicionamento. Que por onde nós passarmos, nós carregarmos a identidade de Cristo, né? Sim. Por onde nós passarmos, eu sirvo a Jesus, eu sou uma cristã, né? Nós amamos todos os nossos irmãos
independente de religião, né? Nós amamos, a Bíblia manda nós orarmos por todos, orarmos pelas autoridades, orarmos por todos os nossos irmãos, porque outrora, um dia, eu também não tinha esse encontro com Deus, né? Sim. E a gente sabe que a gente só vai entender quando a gente está dentro. Então, Deus, ele só vai agir e ele só vai fazer na nossa vida quando a gente toma esse posicionamento. 7 anos atrás, eu fiquei ali naquela igreja com R$900 na conta. Eu anoiteci, esposa de pastor, e tive que amanhecer pastora presidente. Não dava tempo eu olhar para o problema, eu tinha que correr atrás da solução. Porque um líder, se ele parar, os liderados param. Se ele deitar, os liderados deitam. Era uma igreja que tinha 100 obreiros, né? Eu via obreiros desmaiando, eu via obreiros sem estrutura, eu via pessoas sem direção. E ali o Senhor falava fortemente no meu coração: toma o posicionamento de Josué, porque eu farei tu e este povo passar esse Jordão e herdar a terra prometida, que é Canaã. E hoje eu olho para trás e digo, valeu a pena. Mesmo com medo, mas eu fiquei. E obedeci à voz de Deus, porque fiel é aquele que está conosco para cumprir. Porque ele diz assim, não te mandei eu, Josué, ser forte, corajoso, não temas, tenha bom ânimo, porque farei tu e este povo herdar a terra prometida. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos homens e mulheres que não cumpriram promessa se apossando da promessa. Sim. Uma coisa é a gente ouvir a promessa e outra coisa é a gente viver a promessa, né? E só vai viver a promessa realmente quem se posiciona. E a gente só consegue se posicionar colocando Deus como prioridade. Ele acima e nós embaixo, né? E eu tenho entendido nessa caminhada, nesse percurso, que o maior lugar para nós estarmos é nos pés dele. É embaixo da potente mão de Deus. Porque sem esse reconhecimento que ele está aqui e nós estamos abaixo, nós até conquistamos, mas não seguramos aquilo que conquistamos. Porque tudo que ele me prometeu, desde 22 anos de idade, hoje eu estou vivendo cada promessa. Enquanto a gente passa por momentos de dores, Deus também vai realizando orações antigas. E às vezes a gente precisa parar para perceber que mesmo que algumas coisas não estejam como a gente imaginou que estivessem, o Senhor está realizando e fazendo coisas que lá atrás a gente orou, ou então que lá atrás Ele mesmo falou para a gente que faria. E enquanto isso, a gente está vivendo, né? E a senhora falou isso, eu me identifiquei, né? Tenho identificado isso claramente também. Durante alguns processos do Senhor, fazendo coisas que eram orações antigas. E Deus, Ele faz desse jeito, né? Então, a jornada, o processo, não é de todo ruim. Ele não é de todo dor. É verdade. Ele também é de superações, ele também é de alegrias, ele também é de crescimento, ele também é de realizações. É verdade. E tudo isso, e principalmente as realizações que acontecem durante o processo, são as que já não tomam o nosso coração. E aí, por isso, elas acontecem. E que tudo seja para a honra e glória dele, né? Sim. Se a gente ora, ele faz um milagre, a honra é dele. Se a gente ora, ele abre uma porta, ele cura. Ele transforma maldições em bênção, porque ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, é isso, minhas amadas. Só vive promessas quem se posiciona. E a gente só vai conseguir se posicionar ouvindo e obedecendo à voz de Deus. Amém. E a senhora concorda que, enquanto a senhora abençoa, aconselha, fala, faz algo por alguém, a senhora também recebe isso? Com certeza, porque é o segundo mandamento.
ama o próximo como a ti mesmo. E o que é que nós estamos vendo hoje? O amor de muitos se esfriando. Muitos estão valorizando mais coisas do que pessoas. E Jesus, quando ele vai para aquela cruz, ele está dizendo, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu sempre costumo dizer, um objeto quebra, acaba, a gente dá um jeito de comprar outro. E pessoas não. Quando elas vão para o outro lado, segue-se o juízo. E a minha oração todo dia é, Senhor, mesmo que o amor de muitos, não é de todo, estejam esfriando, não deixe o meu esfriar. Não deixe eu perder o dom do amor. Não me deixe perder o primeiro amor. Porque nós temos que fazer sem esperar retorno da terra. Porque o retorno ele vem do céu, né? Nós não podemos esperar a gratidão da terra. Porque tudo vem do céu. E quando a gente faz esse percurso, deixa de esperar do céu e começa a colocar a nossa visão na terra, a gente começa a se frustrar. Fiz tanto por fulano, é desse jeito que ele me retribui. Aí é por isso que o amor de muitos estão esfriando. Mas nós temos que entender que dentro de nós tem um Espírito Santo. E dentro de nós não está o mal. Dentro de nós está o bem. Então, vale a pena sempre fazermos o bem e pagar o mal com o bem. Eu sou uma resposta viva disso. Por onde eu passo, eu vejo Deus me abençoando, Deus cuidando, até dos detalhes. Até o que eu penso em comer, chega já feito. Né? É desse jeito que Deus faz, né? Amém, amém. E nós estamos nos encaminhando já para o final, desde já agradecer pela sua presença aqui, pelas palavras, principalmente porque não são só palavras, é uma vida, né? É uma vida e quando Cristo, quando é revelado também sobre Cristo que ele sabe o que é padecer, né? Ele soube o que era padecer e muitas vezes aquilo que nós vivemos nos torna mais parecidos com Cristo, né? As nossas dores, as nossas circunstâncias, os nossos processos, eles vão se encaminhando para nos tornarem mais parecidos com Cristo. Então, desde já agradecer pela sua presença, né? Mais uma vez, abençoar a sua vida, seu ministério. Até porque uma das coisas que nós temos aprendido, né? Eu tenho aprendido é que a unção que nós honramos é essa unção que nós atraímos também para a nossa vida. Então, eu continuo aqui honrando, né, a sua vida e sei que o Senhor vai fazer grandes coisas e agradecer pela sua presença aqui no nosso bate-papo. Gratidão, viu, pela vida de vocês e a palavra que eu quero deixar nessa tarde. Não desista. Não desistam dos sonhos, dos propósitos, dos projetos, das promessas, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás. Amém. Se ele prometeu e se nós nos posicionarmos, com certeza ele irá cumprir. Só vive promessa quem não desiste. A terra foi prometida por um que é fiel para cumprir. Amém. Nessa tarde, tomem posse daquela viúva com o juiz iníquo. De tanto ela bater na porta, de tanto ela importunar, o juiz resolveu a causa dela. Então, que nós possamos tomar posse de resistência espiritual, né? De perseverança e de fé. E sempre ouvir a voz de Deus e obedecer. Também já agradeço a minha participação. Quero dizer que me sinto honrada, né, por esse convite muito especial. E desde já adotando vocês nas minhas orações. Amém. Muito obrigada, pastora. Foi realmente um tempo muito precioso estar aqui à mesa com a senhora. Muito aprendizado, né? Muita palavra realmente de bênção, de fé. Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais o seu ministério, a sua missão. Sim. E usar cada vez mais a sua vida para os propósitos dele, né? Que sua vida seja para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigada. Amém. É isso. A verdade cabe em todo lugar.